Pronto, gente, vamos começar a aula 24 de matemática discreta. Nessa aula eu vou falar de prova por indução. O assunto da aula ainda é prova por indução, continuando a aula anterior. Vou fazer uma revisão com um exemplo só. Vou falar de algumas variações simples da prova por indução e de uma variação mais interessante, que é a prova por indução forte. Então, vamos começar com uma revisão. Bem, eu vou usar uma notação aqui de lógica de predicados um pouco, apesar que na prática a gente vai estar usando demonstração matemática dada em texto em português misturado com fórmulas, né? Misturado com notação matemática. Mas é importante entender o predicado para entender a ideia da prova por indução. Um predicado é alguma afirmação que envolve uma variável. Por exemplo, aqui é um predicado T que depende da variável n. É uma notação de função porque ele é quase uma proposição. Se você disser o valor de n, aí ele vira uma proposição. O que é proposição? É uma afirmação completa que eu posso dizer é verdadeira, é falsa. Então, o T de n é um predicado. Ele diz que 2 elevado a n é menor que 3 elevado a n. Então, vamos dar um valor para n, é o valor 0. Aí eu fico com uma proposição T0, que ela diz que 2 elevado a 0, ó, troca o n por 0, é menor que 3 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 0 dá 1. Essa é uma proposição falsa. Ela é proposição justamente porque tem valor verdade, mas o valor verdade dela é falso. E se eu trocar n por 1? Aí eu tenho essa outra proposição que diz que 2 é menor que 3, uma proposição verdadeira. Se eu trocar n por 2, essa outra que diz que 4 é menor que 9, né, calculando aqui, é verdadeira também. E T3 diz que 8 é menor que 27, é verdadeira também. Certo? Então, só para entender essa notação que eu uso, que é da lógica de predicados de primeira ordem. A gente vai, na prova por indução, provar afirmações que, do ponto de vista lógico, tem que ser a afirmação com essa cara aqui, que para todo x inteiro positivo, P de x é verdade, um predicado que depende de x, certo? É comum também usar n ao invés de x, mas não importa, é alguma variável. Isso quer dizer que P de 1 é verdade, e P de 2 é verdade, e P de 3 é verdade, trocando x, né? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até o infinito. Todas essas proposições são verdadeiras, até o infinito. Por sinal, um detalhe, na aula passada eu cometi um erro e coloquei aqui P de 0 como valor inicial, certo? Quando eu editar o vídeo eu vou colocar um avisozinho, uma legenda de aviso. Tem que ser a partir de P de 1, porque aqui está inteiros positivos. Então, se eu quiser provar essa afirmação, esse para todo, só para a gente pensar, eu poderia tentar provar cada uma dessas individualmente. Ou seja, eu poderia provar P1, provar P2, provar P3, provar cada uma delas. É só eu ficar provando até o infinito, né? Fico provando infinitamente. Eu tenho que ser eterno, não posso morrer. E aí eu fico eternamente provando isso aí. Porque isso aqui é um conjunto infinito. Na prática não dá certo. Não vou chegar no fim, né, dessa minha tentativa de provar para todos os valores inteiros. Então a prova por indução, ela dá um jeitinho nisso, fazendo o seguinte, certo? Faço uma analogia aqui com uma queda de dominós. Se eu colocar os dominós bem enfileiradozinhos, com uma distância adequada, e eu quero garantir que todos caem. É como assim, provar que para todo x alguma coisa. Eu posso fazer isso, deixa eu ver se chegou alguém. Chegou. Eu posso garantir que todos os dominós vão cair infinitamente, ou todos os dominós vão cair até um tamanho qualquer que essa queda tenha, se eu garantir o seguinte, que o primeiro dominó vai cair. E eu posso garantir isso se eu disser, não, eu mesmo vou derrubar ele. Então o primeiro dominó cai sim. E eu tenho que garantir também que quando cai um dominó N, tipo dominó 3, então o N mais 1 cai também.
o K eu estou chamando aqui, né? Então, se caiu 3, caiu 4. Eu tenho que garantir isso de maneira geral, assim. Se caiu o K, cai o K mais 1. Isso quer dizer que caindo 7, caiu 8. Caindo 10, caiu 11. Então, eu tenho que garantir isso como uma regra geral e tenho que garantir que o dominó 1 cai. Veja, intuitivamente faz sentido dizer que se eu garantir essas duas coisas, todos os dominós vão cair, não importa o tamanho dessa fileira. Se eu provar essa regra de maneira genérica e provar esse caso específico do dominó 1, e ele cai. Então, a prova por indução, para provar para todo N que pertence a Z+, ó, antes era X, aqui apareceu como N, dá na mesma. Para todo N que pertence a Z+, é verdade um predicado Pn, eu faço o seguinte, eu provo um caso específico, eu provo P1, e provo essa regra geral, que se for verdade o predicado para K, então é verdade para o K mais 1. É como garantir que se cair o dominó K, cai o K mais 1. Se for verdade para K, então é verdade para K mais 1. Essas duas partes a gente prova separadamente. E essa geralmente é bem simples. Essa aqui é uma prova que você pode fazer por prova direta. Isso a gente chama de caso base. Isso a gente chama de passo indutivo, porque ele dá um passo do K para o K mais 1. Certo? E esse passo indutivo é uma implicação, é um se então. Então, quase sempre você usa prova direta, mas pode usar prova por redução ao absurdo, pode usar prova pela contrapositiva. Nessa disciplina sempre vai ser uma prova direta. Então, você assume que a proposição é verdadeira para K e vai concluir que ela é verdadeira para o K mais 1. Aí você conclui o passo indutivo. São duas partes bem independentes, você faz separadamente, certo? Vamos ver um exemplo? Ao mesmo tempo, nesse exemplo aqui, eu quero falar de uma notação, essa notação de somatório aqui. Vai ser um parêntese aqui também no assunto. Eu quero provar por indução isso aqui, ó, que para todo N inteiro, esse somatório aqui é igual a N ao quadrado. Esse somatório que eu teria que fazer somando vários termos, é a mesma coisa que eu ia levar o N ao quadrado, que é uma continha bem simples de fazer, né? É N vezes N. Agora, a questão é a seguinte, vocês entendem essa notação de somatório? Talvez já tenham visto e não lembrem, né? E talvez alguns nem tenham visto. Então eu vou falar rapidamente dessa notação de somatório, para poder entender o que é que eu quero provar. Aí depois eu provo. Certo? Vamos entender essa notação de somatório? Esse somatório aqui é o mesmo que estava lá, certo? Só que eu peguei só o lado esquerdo daquela equação. Eu quero explicar a notação de somatório. Esse é um somatório que diz o seguinte, que eu vou calcular, vou somar várias coisas. Quando a gente tem uma soma de várias parcelas, a gente aprendeu com o nome de parcela, mas é mais comum chamar cada partezinha de termo. Então a gente vai chamar de termo. Esse é um somatório onde os termos são calculados com essa formulazinha, 2i menos 1. Isso é a fórmula para calcular cada termo. Mas ele tem uma variável i. Qual é o valor de i? Bem, vai ter vários termos, você vai calcular com vários valores de i. O valor de i vai variar de 1 até n. Ó, aqui, ó, de 1 até n. Você pode até entender assim que 1 está embaixo para dizer que é onde começa e o n está em cima, é onde termina. Então vai de 1 até o n. O valor de i vai variar assim. Essa notação também pode aparecer com esse i igual a 1 embaixo do sigma, isso é a letra grega sigma, e esse n pode aparecer aqui em cima do sigma. Mas no gerador de fórmula que eu usei, ele representou assim. Então você vai colocar, por exemplo, o valor de i igual a 1. Quando i é igual a 1, o termo fica assim, 2 vezes 1 menos 1. Onde tem o i eu coloquei 1, tá vendo? Então esse termo vai ser 2 menos 1, esse é o termo 1. E esse é o primeiro termo desse somatório. O i igual a 2 vai ser 2 vezes 2 menos 1. Eu aplico essa formulazinha. Aí faço a conta da 4 menos 1, que dá 3. Quando o i igual a 3, essa fórmula é 6, né, menos 1, que dá 5.
Quando i igual a 4, essa fórmula dá 8 menos 1, que dá 7. Isso aqui eu estou explicando como é que você calcula os termozinhos do somatório. Você vai substituindo i de 1 até n. Mas qual é o n? O n naquela afirmação ele está genérico. Pode ser qualquer n inteiro positivo. Vamos fazer um caso específico. Quando n é 4, esse somatório vai pegar só esses 4 termos que eu mostrei aqui. Só eles. Então, quando n é 4, esse somatório troca o n por 4 aqui. Ó, apareceu um 4 aqui. E ele, expandido, fica assim, com os termos 1, mais 3, mais 5, mais 7. Esses 4 termos que eu calculei aqui. Certo? É isso que significa essa fórmula de somatório. Significa que eu vou aplicar essa fórmulazinha para calcular cada um dos termos. Eu aplico i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4 e vou obtendo os termos. Tá bem? Tá bem, professor. Entendi agora. Entenderam aí a fórmula do somatório, né? Aí isso vai permitir que vocês entendam essa afirmação. Vou voltar para ela. A afirmação é, para todo n inteiro, o n aqui vai ser o limite do somatório, certo? Quantos termos tem? O limite do valor do i. Então, para todo n inteiro, se eu calcular esse somatório até o n que você escolher, eu posso escolher qualquer n inteiro. Opa, tem um erro aqui. Para todo n inteiro positivo. Professor, acho que vai ter esse erro em todos os slides subsequentes, mas aí não vou corrigir todos não, certo? Pegou alguém. Então, para todo n inteiro positivo, calcular o somatório, somar aqueles termozinhos todos, é igual a elevar n ao quadrado. Olha só que interessante. Isso é, digamos assim, uma simplificação. Ao invés de somar aquilo tudo, não eleva n ao quadrado, dá na mesma. Certo? Eu vou mostrar isso aqui de maneira expandida, mas expandido genérico, assim. Isso aqui, esse somatório equivale a isso. Para todo n inteiro positivo, vocês já viram o segredo aí, o que é que vai aparecer já já. Para todo n inteiro positivo, você somar os 1 mais 3 mais 5 até o último termo daquele somatório. O último termo aqui é quando o i tem o valor n. Então, trocando i por n, fica 2n menos 1. É o último termo. Então, se você sair calculando 1 mais 3 mais 5, etc., até chegar no 2n menos 1, isso dá igual a n ao quadrado. Só que presta atenção nos termos. É 1, 3, 5, 7. O próximo seria 9, 11, 13. Esses termos aqui correspondem aos números ímpares. Os ímpares positivos. Então, isso é equivalente a dizer que para todo n inteiro positivo, a soma dos n primeiros ímpares positivos é igual a n ao quadrado. E é um resultado interessante. Quanto é 5 ao quadrado? Eu somo os 5 primeiros números ímpares positivos. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Isso vai dar igual a 5 ao quadrado. Você pode calcular aí depois. Eu quero que prove isso. Isso é verdade para todo n inteiro positivo. Só que eu vou trabalhar o seguinte. Nem com a fórmula de somatório, pode ser esquisita ainda para alguns, mas eu quero que vocês conheçam. E nem com esse texto que estava antes. Eu quero provar desse jeito, certo? Fica meio termo. Nem tão intuitivo e nem tanto com uma fórmula matemática assim, complexa, digamos. Vamos provar por indução que para todo n inteiro positivo, 1 mais 3 mais 5, etc., até 2n mais 1, até 2n menos 1. Esse aqui vai ser o enésimo número ímpar, 2n menos 1. Se eu fizer esse somatório, dá n ao quadrado. Como é que eu faço uma prova por indução disso? Eu faço um caso base, que é quando n igual a 1. Quer dizer, eu vou provar o somatório quando tem só um número ímpar positivo, que é só o 1 mesmo. E vou provar que isso é igual a esse lado direito aqui. Aí eu calculo o lado esquerdo, calculo o lado direito e confiro. Caso base é moleza, certo?
E o passo indutivo, eu assumo que o somatório é verdade para n igual a k, ou seja, eu somando os k primeiros ímpares positivos. O último termo vai ser 2 vezes k menos 1. Vou chegar na conclusão de que o somatório é verdade para n igual a k mais 1. Ou seja, eu fazendo o somatório com um inteiro positivo a mais, que é o k mais 1º número ímpar. É o número ímpar positivo que ficaria na posição k mais 1, né? Contando só os ímpares positivos. Então, assumo que esse somatório é verdade para n igual a k. Aqui onde tem n fica k, aqui onde tem n fica k. E vou concluir que é verdade para n igual a k mais 1. Aqui fica k mais 1, aqui fica k mais 1. Essa é a ideia. E eu vou provar esse exemplo aqui, certo? Até porque na aula passada eu não fiz nenhum exemplo assim, com um somatório com uma quantidade de termos variável. Porque ela varia, depende do n. Né? Então vamos demonstrar isso agora. Já estou com o Word aberto aqui nas notas de aula. Criar um documento em branco. Eu quero provar isso. Eu vou colocar essa imagem lá para ficar mais fácil de lembrar o que a gente está provando. É essa. Então eu vou fazer um caso base. O caso base é quando n igual a 1. Eu vou basicamente conferir se esse somatório do lado esquerdo é igual ao lado direito, certo? Então o lado direito do somatório que a gente quer provar, da equação que a gente quer provar, que é uma igualdade, e queremos provar, ele se reduz a 1. Ou seja, tem apenas um termo. Aquele somatório todo aqui do lado esquerdo, ele só tem um termo. Vou aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil. Perfeito? Eu vou somar os 1 primeiros números ímpares, ou seja, só tem o 1 mesmo, que é o primeiro número ímpar. Lado esquerdo, não, esse é o lado direito, não, esse é o lado esquerdo. Opa, começamos umas batidas aqui na aula. E o lado direito fica n ao quadrado. Como n igual a 1, isso é 1 ao quadrado. Deixa eu ver como é que coloca aqui. Pronto. Então, o lado direito dá 1 ao quadrado, que dá igual a 1. É tão simples que fica difícil de explicar uma coisa tão simples, sabe? Então, eu calculei o lado esquerdo e o lado direito. Dá 1 e 1. Vemos que é igual, que o lado esquerdo é igual ao direito. Então, a equação está aprovada para n igual a 1. Ela está aprovada só em um caso, quando n é igual a 1. Aquela proposição é verdadeira quando n é igual a 1. No caso, P1. Né? Se eu chamar isso de uma proposição P. Agora vamos para o passo indutivo. Passo indutivo. Vou assumir o quê? Era o negrito que eu queria sublinhar. Eu vou assumir esse somatório aqui até o késimo termo. Até eu chegar no késimo número ímpar. Que pode ser calculado trocando n por k. E o lado direito também troca n por k. Então eu vou assumir que para um certo k inteiro positivo, é verdade aquilo lá. 1 mais 3 mais 5 mais etc. Até 2 vezes k menos 1. Isso é igual a k ao quadrado. Vou colocar o elevado aqui agora. Isso é igual a k ao quadrado. Assumo isso. Então eu vou poder usar isso a qualquer momento. Mas o que é que eu quero provar? Onde é que eu quero chegar? 3 pontinhos aqui, porque eu vou ter que fazer o desenvolvimento. Eu vou querer chegar nessa mesma afirmação com um termo a mais. Eu vou
querer chegar nela para o K mais 1 ao quadrado. Quer dizer, dizendo de uma maneira melhor, vou querer chegar nela para a situação em que eu não vou só até o termo K, eu vou até o termo K mais 1. Isso significa que no lado esquerdo tem um termo a mais. Isso significa que no lado direito, ao invés de n igual a K, eu vou usar n igual a K mais 1. Então, aqui vai ter um termo a mais. Além desse termo, além do késimo termo, que é 2K menos 1, vai ter um termo onde troca n por K mais 1 aqui, vamos ver como fica, né? Então, fica 2 vezes K mais 1 menos 1. Essa equação tem um termo a mais. E aqui do lado tem um a mais também. Ao invés de n, fica K mais 1. Então, essa é a ideia, certo? Eu vou querer concluir isso. O que falta é desenvolvimento, que é uma coisa que assim, não é a essência da prova por indução. É aquilo que eu venho trabalhando, fiz uma aula específica de como desenvolver uma demonstração. É uma questão de seguir passos lógicos corretos. Professor, Sim. não entendi muito bem essa parte do indutivo. Não entendeu? Deixa eu colocar em paralelo a notação de somatório, certo? Ela pode parecer complexa a princípio, mas ela fica bem sintética e pode ajudar a entender. Deixa eu ver, que nunca mais eu usei essa... Pronto, vou colocar até o somatório com o i aparecendo embaixo, assim. Lembra que eu disse que a afirmação que eu queria era assim, variando de 1 até n. Os termos são calculados dessa forma, 2 vezes i menos 1. Eu quero provar que isso aqui é igual a n elevado ao quadrado. Não é? Gente, se o barulho estiver alto, eu posso tentar ir para outro cômodo. Vocês me avisam, certo? Como é que tá? Estão ouvindo aí o barulho, não? Olha... Tá ouvindo, mas dá para ouvir o senhor. Onde tem n aqui, no passo indutivo, a hipótese vai ser para um K. É como se fosse um valor fixo, mas um valor fixo genérico. Então, um valor K. Então, estou assumindo isso. Dá na mesma. Isso aqui corresponde a isso. Eu expandindo esse somatório do lado esquerdo, dá essa coisa toda aqui. E eu vou concluir esse mesmo somatório, quase o mesmo, só que indo até o K mais 1. Então, esse é um somatório que vai um além. Ele vai passar pelo 1, 2, 3, etc. Vai chegar no K, vai chegar no K. Quando chega no K, dá esse termo aqui. E vai um a mais, vai para o K mais 1. Aí dá esse novo termo aqui. O que tem de novidade é que apareceu mais um termo. Ah, outro detalhe. Eu quero provar que isso dá K mais 1 ao quadrado. Todo lugar onde tinha n na afirmação original, a afirmação original seria assim. Com n. Na verdade, se você quiser, você usa n também, ao invés de k, certo? Eu só quero separar como está na afirmação original daquilo que é parte do passo indutivo. Então, a afirmação diz que eu de 1 até n, isso fazendo a soma desses termos, dá n ao quadrado. Aí eu digo, tá bom, isso é verdade para um k fixo. É só trocar n por k. E agora eu vou provar que se eu for 1 a mais, aqui no lado esquerdo, isso também dá 1 a mais, trocando k por k mais 1 no lado direito. Então, esse somatório vira esse. Onde tinha k, fica k mais 1 aqui em cima. Onde tinha k ao quadrado, vira k mais 1 ao quadrado. Todo lugar que tem k, você troca por k mais 1. Tudo. E use parênteses para evitar problemas. Se aqui não colocar um parênteses, pode dar problema. E aí, expandindo esse somatório aqui, dá isso, certo? Ele tem os mesmos termos que esse, só que tem um termo a mais. Que é quando eu troco o i por k mais 1 e calculo essa formulazinha. Dá 2 vezes k mais 1 menos 1.
Entendeu agora? Entendi, professor. O resto é desenvolvimento, certo? Aqui é outra maneira de você ver, se quiser, assim. Ou um ou outro, né? Eu coloquei as duas aqui. E eu vou desenvolver essa prova e depois vou procurar outro cômodo da casa para a gente continuar a aula, certo? Mas é o seguinte, eu quero provar isso. Isso aqui é uma equação. A equação tem dois lados. Preste atenção, se a equação é o que eu quero provar, eu não posso começar com os dois lados dela aqui, dizendo, vou trabalhar com os dois lados da equação. Não pode, porque essa equação você não sabe ela. O que você sabe está aqui para cima, o que está para baixo você não sabe, você vai concluir. Eu posso trabalhar com a equação assim, dos dois lados. Mas eu posso desenvolver só um lado, só o lado esquerdo. Seu lado esquerdo da equação que queremos provar. Aí pode. Só o lado esquerdo, remove aqui o lado direito. Pronto, sumiu. Então, a equação que eu quero provar o lado esquerdo tem isso aqui. Só que preste atenção. Esse pedaço aqui do somatório a gente já sabe como calcular. Na nossa hipótese já diz que ele todo, ó, esse pedaço aqui, ele tem um valor qual? K ao quadrado. Eu posso simplificá-lo. Então isso tudo aqui vale K ao quadrado. Pela hipótese. Eu já consegui um desenvolvimento legal aqui. O resto fica igual. Esse termo aqui sublinhado continua aí. E isso tudo aqui, com base na hipótese, eu substituo por K ao quadrado. Eu acho até que fica melhor sublinhar o que foi que eu substituí. E deixo o termo novo não sublinhado. E vale a pena dar uma explicaçãozinha aqui. Você usou a hipótese para simplificar a expressão sublinhada. Não tem espaço para deixar isso aqui lado a lado, então vou colocar para baixo, certo? Na hipótese. Vamos tentar abreviar isso aqui para caber. Para simplificar a expressão sublinhada. Pronto. Aí deu isso. Quer dizer, toda a parte sublinhada, ó, foi substituída por K ao quadrado. Eu vou remover o texto, porque eu estou aqui para explicar, então não precisa do texto, né? Assim, não precisa de um texto muito detalhado. Tá vendo? Toda essa parte sublinhada virou K ao quadrado. Por quê? Porque a hipótese diz que isso tudo é K ao quadrado. Então, usei a hipótese, simplifiquei. O resto é você sair usando seus conhecimentos aí de básicos, né? De álgebra. Por exemplo, daqui para cá eu posso simplificar também essa partezinha. Estudar 2K mais 2 menos 1. Tudo bem, deixa assim por enquanto. Próximo passo, vou copiar e colar que facilita para a gente. Dá K ao quadrado mais 2K, 2 menos 1 dá 1. Eu não sei se vocês lembram de cabeça, mas você tem quadrado mais 2 vezes K mais 1. Isso é a mesma coisa. Isso é um como é que a gente chama? Um produto notável. Que dá K mais 1 ao quadrado. Isso é um produto notável. E eu vou colocar isso aqui. Notável. Só que eu usei na ordem invertida, certo? Porque igualdade você usa em qualquer direção. Então, usei esse produto notávelzinho aqui, que vocês devem lembrar. Só que eu usei ele da direita para concluir esse lado esquerdo aqui. Vou tomar um quadrado aqui. Aí, veja, provei que esse lado esquerdo é igual ao direito. Logo, isso é igual a isso. Já está
terminada aí a demonstração. Eu desenvolvi partindo só do lado esquerdo aqui, ó. Só desse lado esquerdo. E concluí o lado direito. Então, é verdade a equação. Outra maneira, você poderia desenvolver o lado esquerdo, aí digamos que você tivesse ficado enrolado aqui. Tudo bem, para aí. Aí agora desenvolve o lado direito, que é esse, e você ia expandir usando o produto notável e ia chegar nisso. Aí você vai dizer, o lado esquerdo deu isso, o lado direito deu isso, logo os dois são iguais. Também é válido, certo? Desenvolve os dois separadamente, tá? Para ver que chegam no mesmo ponto. Se isso é igual a um certo termo intermediário e o outro é igual a uma outra coisa intermediária também igual, então os dois são iguais, o lado esquerdo e o direito. Ok, gente. Ok, professor. Isso ainda estamos na parte de revisão. Eu quero falar de variações da prova por indução. Mas me diga uma coisa. O barulho tem atrapalhado, preciso procurar um outro lugar, não? O que vocês sugerem? Dá para escutar tranquilamente. Tá baixo, eu não entendi, gente. Repete, por favor. Dá para escutar tranquilamente. Podemos continuar aqui? Então, continuemos. Qualquer dificuldade, me avise. Eu acho até que atrapalha mais a mim, mas por enquanto está tolerável. Aquilo ali é a prova por indução, que eu vi na aula passada. A diferença é que nessa aula eu dei um exemplo, revisei, né, e dei um exemplo com um somatório que eu não tinha dado. Porque prova por indução, gente, é para qualquer afirmação que tenha essa cara aqui. Estou voltando os slides. Volta. Para todo N inteiro positivo, alguma afirmação. A afirmação pode ser sobre somatório, sobre igual ou desigual menor que, por exemplo. Pode ser sobre algum jogo. Tem um exemplo lá interessante no material que envolve um tipo de quebra-cabeça. Mas tem que ser N inteiro positivo, né? Como, Joana? Tem que ser N inteiro positivo. É, N inteiro positivo. Alguma afirmação que envolve ele. Todo N inteiro positivo, alguma afirmação qualquer. Aí pode ser somatório, menor que, etc. Então, esse exemplo é a mesma prova por indução que a gente viu antes, só que aplicado a uma coisa que envolve somatório. Vamos ver variações da prova por indução. É aqui realmente o método, vou fazer um pequeno ajuste nele, para lidar com alguns casos. Com pequenos ajustes, a gente consegue usar a prova por indução com aquela mesma lógica. Mas não vai ser igual porque tem ajustes. Mas eu posso provar afirmações que seja para todo N natural. Para todo N natural, algum predicado envolvendo N. Ou que seja para todo N inteiro, onde N é maior ou igual que um certo valor inicial. Esse valor inicial pode ser negativo, pode ser 5, pode ser 1000, quanto você quiser. O importante é que seja para todo N maior ou igual que um certo valor. Ele tem que subir para mais infinito. Aí tem algum predicado envolvendo esse N. Dá para usar a prova por indução também. Vou mostrar como é que faz esse ajuste e esse. Na verdade, esse é o caso mais geral do que esse. Para todo N natural, qual é a grande diferença? É que os naturais começam em 0. Os inteiros positivos começam em 1. Então, para eu fazer esse ajuste é muito simples. Se eu quiser provar uma conjectura, né, que eu vou provar para virar teorema, para todo N que pertence aos naturais, tem um certo predicado envolvendo N, se eu quiser provar que é verdade isso, esse predicado é verdade para todo N natural, os naturais começam em 0, então eu faço esse ajuste. O caso base, eu provo a afirmação quando é 0. Só esse ajuste, somente. Ah, tem mais um detalhezinho sutil aqui. No passo indutivo é igual, praticamente igual, só que o K você assume que é natural. Naturalmente, né? Porque quero provar uma afirmação envolvendo naturais, então
Você assume que a afirmação é verdade para um K qualquer que seja natural e desenvolve para provar que ela é verdade para o K mais 1. Essa afirmação, novamente, pode ser uma inequação, uma igualdade, etc. Então, é um ajuste simples, só muda o caso base, praticamente. Essa informação aqui, na maioria das vezes, você nem precisa dela. Não usa ela diretamente. E se for aquele outro caso, para todo n inteiro, onde n é maior ou igual que um certo valor inicial, eu afirmo alguma coisa sobre n. Então, isso é verdade para todos os n's inteiros, não exatamente todos os n's inteiros, né, mas para todos os n's desse valor inicial em diante. O principal ajuste é o caso base, tem que ser o valor inicial lá. O valor inicial é 4, então prova um caso base em 4, prova que essa afirmação P é verdade quando n é 4, só isso que ajusta. Aqui no passo indutivo, na prática, assim, é igual, só essa hipótesezinha aqui, essa pequena hipótese, é que tem que ter de novo aquele ajuste que eu esqueci antes e esqueci aqui também novamente. Que isso é para um K inteiro e K tem que ser maior ou igual, vou deixar assim o símbolo, certo? Um certo valor inicial. Pronto, só esse ajuste. Isso aqui representa maior ou igual, tá? Na prática, isso, assim, poucas vezes você precisa argumentar com isso no seu desenvolvimento. Então, o passo indutivo fica quase igual. Assume que é verdade a afirmação para K e prova que é verdade para o K mais 1. O principal é que muda o caso base. Certo? Então, são esses pequenos ajustes. No material tem o exemplo 4 e 5 que usa isso. Eu acho que para ganhar tempo eu não vou desenvolver, eu vou mostrar e explicar o exemplo, certo? Que já está pronto no material. O exemplo 4 e 5 das sessões de prova por indução. É isso aqui. Pronto. É um exemplo que envolve somatório também. Provar que esse somatório é verdadeiro. Essa fórmula do somatório aqui. Aqui tem um somatório que vai de 0 até n. Olha, é de 0 até n. E essa afirmação é verdadeira para todo n natural. Então, o n pode ser 0. E é um somatório que calcula os termos fazendo 2 elevado a i. Ou seja, esse lado esquerdo vai ser 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, etc., até 2 elevado a n. E o lado direito da equação diz que esse somatório todinho, né, pode ser reduzido a essa formulazinha aqui. Se eu somar de 2 elevado a 0 até 2 elevado a n, isso é igual a fazer 2 elevado a n mais 1 e subtrair 1. Então essa é a afirmação. E eu digo que essa equação eu quero provar para todo n natural. Para todo n natural eu quero provar ela. Aí, qual é o meu caso base? O primeiro valor natural, que é 0. Para n igual a 0, o lado esquerdo da equação desejada se torna 2 elevado a 0. Olha, se eu fizer esse somatório só do i variando de 0 até n igual a 0, eu só vou ter o i variando de 0 a 0, né? Então, só vai ter esse primeiro termo aqui. Então, o lado esquerdo da equação se torna 2 elevado a 0, que dá 1. O lado direito é calculado com essa formulazinha aqui, dá 2 elevado a 0 mais 1. Posso até colocar isso aqui. Até lá vou eu fazer o elevado, mas eu lembrei aqui o atalho. 2 elevado a 0 mais 1 menos 1. Isso aqui. Que calculando dá 2 elevado a 1, que dá 2 menos 1, que dá 1. Então, esse lado esquerdo calculado por um somatório que tem um termo só, isso acontece, é igual a esse valor calculado com essa fórmula do lado direito. Então, os dois lados são iguais, a equação está verdadeira. Aí, provou o caso base. Provou o caso base, isso fica, assim, todas as informações do caso base
você coloca de lado e começa uma nova parte da demonstração, que é o passo indutivo. Você não usa nada do que você falou no caso base. Começa a outra parte mesmo, certo? No passo indutivo, a gente tem a hipótese, ou seja, assumindo que no material, antigamente eu colocava só hipótese 2 pontos. Então tem parte do material assim ainda. Então eu estou assumindo que o somatório é verdade, ó, até um certo K. Esse somatório dá essa formulazinha para um certo K. Então onde tem N eu troquei por K. Lembrando que K é um inteiro, K maior ou igual a Q0. É a mesma coisa que dizer que ele é natural. E aí a gente tem que provar, ó, só para pensar na frente, que esse somatório é verdade se eu for até o K mais 1. Ou seja, se eu somar não só os K primeiros termos, com I variando de 0 até K, mas se eu pegar e for 1 a mais, até o K mais 1. Na verdade, ele não tem K termos, ele tem K mais 1 termos. E aqui tem K mais 2 termos. Mas enfim, você calculando esse somatório com I variando de 0 até o K mais 1, dá isso tudo. E pegando essa fórmula do lado direito e trocando por K mais 1, trocando N por K mais 1, dá K mais 2. Então é isso que eu quero provar, certo? Isso tem que aparecer no fim. E só está aqui como parte da explicação, mas eu posso remover. Aí eu vou desenvolver a expressão do lado esquerdo da equação que a gente quer provar. Certo? Até o caso em que N é igual. Da equação que desejamos provar, até o caso que N é igual a K mais 1. Deixa eu só mexer no alinhamento aqui. Aí, o lado esquerdo é isso aqui, né? É o somatório indo até o expoente K mais 1, que é igual, que é quando o I é K mais 1 naquele somatório. Aí, isso tudo aqui, esse pedaço, essa primeira parte do somatório, a hipótese me diz que essa primeira parte vale isso aqui, 2 elevado a K mais 1 menos 1. Então, eu troco esse primeiro pedaço aqui por 2 elevado a K mais 1 menos 1. A hipótese que me garante que que isso é igual, então eu posso substituir. Aí eu fico com 2 elevado a K mais 1, mais 2 elevado a K mais 1, menos 1. Só rearrumando os termos aqui. Olha, somar duas vezes uma mesma coisa, tipo assim, somar x mais x, dá quanto? 2x, correto? Então, se eu estou com duas coisas iguais aqui, eu somo as duas, isso dá 2 vezes ela. Aí, quando eu fico com 2 vezes uma potência de 2, eu repito a base e somo os expoentes. Fica aqui expoente 1 mais expoente K mais 1. Então, dá 2 elevado a K mais 1 menos 1. E aqui é claramente o lado direito da equação que eu queria provar, quando N é igual a K mais 1. Ou seja, logo provamos que esse lado esquerdo aqui, fazendo somatório, termo a termo, somatório, digamos assim, mais chato, mais demorado de calcular, é a mesma coisa que eu aplicar essa formulazinha. Dá na mesma. Que é o caso em que eu troquei N por K mais 1, vou colocar entre parênteses só para você ver. Onde é que estaria o N? Estaria nessa partezinha do parênteses aqui. Aí eu troquei N por K mais 1. Cheguei na mesma afirmação, só que trocando N por K mais 1. Aí o passo indutivo está provado. Lembrando, o que é que eu queria mostrar aqui em especial? É que essa é uma afirmação para todo N natural. Então eu faço um ajuste no caso base. Basicamente é isso. Basicamente, caso base. Certo? Tem outra afirmação aqui que é para todo N inteiro maior ou igual que 4. Essa inequaçãozinha aqui. Então o que é que você faz? Você faz um caso base com N igual a 4. Qual o ajuste que tem que ser feito? Só isso. Você vai analisar os dois lados da inequação que queremos provar. O lado esquerdo dá 16, que é 2 elevado a 4. O lado direito dá 24. Então, realmente, 2 elevado a 4 é menor que 4 fatorial. Caso base provado.
No caso base vai ser o caso 4. Porque essa desigualdade não é verdadeira, não. Para N3, N2, ela é verdadeira de 4 em diante. E o passo indutivo, eu assumo essa inequação com N igual a K e vou querer concluir que ela é verdade quando eu troco N por K mais 1, ou seja, que 2 elevado a K mais 1 é menor que K mais 1 fatorial. Você lembra do fatorial, né? Estou assumindo que lembra. Essa operação aqui, exclamação, é o operador fatorial. Então, eu assumo aqui trocando N por K e quero concluir trocando N por K mais 1. Depois vocês veem os detalhes dessa demonstração. Certo? A grande novidade aqui é um caso base com um valor diferente. Se a minha afirmação é para N maior ou igual que 4, caso base 4. Querem fazer pergunta aí dessas variações pequenas na prova por indução? Não, tudo ok. Eu agora queria falar rapidamente e para vocês conhecerem e para completar assim, né, o que eu programei para a disciplina, mas eu posso até abrir mão de cobrar na prova, mas acompanhe pelo menos a aula, porque se você entendeu isso aqui, pode lhe ajudar a entender melhor a prova por indução simples. Esse é um caso mais poderoso da prova por indução. Às vezes uma prova por indução normal, que pode ser chamada de prova por indução fraca, você pode não conseguir provar. Especificamente, as hipóteses do seu passo indutivo podem não lhe ajudar muito. Aí você pode usar uma variante que tem uma hipótese do passo indutivo mais forte. É a indução forte. Deixa eu mostrar aqui. Eu quero provar o mesmo tipo de afirmação para todo N inteiro positivo. Se você quiser, pode provar aquelas variantes. N natural, N maior ou igual que K. Funciona com o mesmo ajuste. Eu quero provar o mesmo tipo de afirmação. Mas numa indução forte eu faço assim. Primeira diferença, eu provo vários casos base. Quantos? Quantos você quiser. Eu estou colocando aqui como uma variávelzinha B. Você vai provar B casos bases. Quero provar 5. Pronto, prove 5 casos base. Geralmente essas afirmações que você tem dificuldade com a prova por indução normal é porque você precisa de uns 3, 2 casos base. Aí você tem que analisar o que é que você vai precisar. Mas se você quiser provar um monte por segurança, prova um monte, prove 10 casos base. E no seu passo indutivo, você tem uma hipótese, você assume, não que essa afirmação é verdadeira para cá. A prova por indução só assume essa última linha aqui. Mas na prova por indução forte, você assume que ela é verdade para 1, é verdade para 2, é verdade para 3, para 4, até o K. Assume que P é verdade para todo N, variando de 1 até K. E esse K, você também assume que ele é maior do que o último caso base, maior ou igual. Esse caso base ajuda a levantar esse limite do K, esse limite inferior. O K é de B para cima. Então você fica com múltiplas hipóteses para chegar na mesma conclusão de antes. PK mais 1. Certo? A estrutura parece mais complicada, tem mais elementos, mas são elementos para ajudar no seu desenvolvimento aqui. Você fica com mais hipóteses que são dadas assim, sem precisar provar, né? Você assume. Isso vai lhe dar mais informação para trabalhar aqui. Essa é a grande vantagem. Caso base geralmente é fácil de provar, você prova isso aqui sem muita dificuldade e fica com um monte de hipótese aqui para trabalhar. No material tem 2 exemplos que eu queria mostrar para vocês rapidamente. Mas deixa eu fazer só uma analogia, naquela analogia do dominó. Será que eu posso ajustá-la para a indução forte? Eu não tinha pensado em fazer isso antes, pensei agora. A analogia daquela do dominó da prova por indução normal é assim. Você sabe que todos os dominós caem se o 1 cai,
E se sempre que o dominó K cai, o dominó K mais 1 cai também. Na prova por indução forte é assim, você assume que os dominós 1 até B caem. Os B primeiros dominós caem. Todos esses caem. Então caem, digamos, 5 primeiros dominós. O 1, 2, 3, 4, 5 caem. Porque eu vou garantir isso porque eu vou passar a mão assim nos 5. Aí cai 5 dominós de uma vez. E você vai assumir que sempre que o dominó K cai, o K mais 1 cai? Não, você tem que assumir não, você tem que garantir essa regra geral. Você tem que garantir uma regra geral diferente. E sempre que os dominós de 1 até K, sempre que eles caem, sempre que esses dominós de 1 até K todos caem, vai acontecer do próximo cair também. Essa pequena mudançazinha. Então eu não estou... Essa minha regra geral não está dizendo que se cair o 7, então vai cair o 8. Ela está dizendo que se cair todo mundo até o 7, então cai o 8. Se cair todo mundo até o 10, então cai o 11. Se eu tiver isso como regra geral e provar esses primeiros B dominós, aí eu garanto que todos caem. Acho que é intuitivo, né? Só é uma regrinha mais enrolada, assim. Mas ela ajuda, certo? Na demonstração, ela ajuda. Não é para complicar, não. É para ajudar a desenvolver mais fácil o passo indutivo. Vamos ver os exemplos 1 a 3 da parte de prova por indução forte. Aqui tem uma prova por indução normal, a indução fraca, que é interessante se vocês quiserem ver depois, certo? Mas não dá tempo de trabalhar na aula. A prova pelo segundo princípio da indução, chamado de indução completa ou indução forte. Vamos ver os exemplos 1 e 3. Olha esse exemplo 1. Eu dou uma definição recursiva de uma função, e aí veja só, ela é uma definição indutiva ou recursiva que tem 2 casos bases da definição. Isso já dá para você uma dica de que você vai precisar de uma prova por indução com 2 casos base também. Quando for esse tipo de questão, pode ter certeza. Vai ter que provar 2 casos base, então é a indução forte aqui que você vai usar. E tem uma definição da função g que ela é numa forma fechada. Ela não tem recursão, ela é uma formulazinha, calcula, acabou. Aqui é uma definição indutiva, porque para calcular o caso n, precisa de 2 outros casos, o n-1 e o n-2. 2 valores da função. Então você vai usar uma prova por indução forte aqui, com 2 casos base. Eu quero provar o quê mesmo? Quero provar que f é igual a g. F de 1 é igual a g de 1, f de 2 é igual a g de 2, f de 3 é igual a g de 3. Todos os f são iguais a todos os g, para todo inteiro positivo. Aí eu provo 2 casos base. Eu vou provar o caso n igual a 1. A f de 1 é direto, é 2. A g de 1 é dado por essa formulazinha aqui, 2 elevado a n, que dá 2 também. Então provei que f de 1 é igual a g de 1. Poderia deixar mais explicadinho assim. Que f de 1 é igual a 2 e... Essa explicação aí parece explicação de matemática, que é meio chata, meio enrolada. Eu quero ajudar vocês, vou reexplicar aqui um pouquinho mais simples. F de 1 é igual a 2 pela definição e g de 1 pela fórmula da 2 elevado a 1. Então, obviamente, f de 1 é igual a g de 1. Provei o caso base 1. E agora o caso base n igual a 2. O f de 2 é dado por essa... É dado diretamente. F de 2 vale 4, acabou-se. E o g de 2? G de 2 é calculado como 2 elevado a 2. A 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Logo, f de 2 igual a g de 2. Pronto, provei também. Certo? Provei os 2 casos base. Agora eu posso fazer um passo indutivo de uma prova por indução forte. Numa prova por indução normal, eu ia assumir que o f de k é igual a g de k. Eu não quero provar isso, né? Troca n por k. Assume que f de k é igual a g de k. Na prova por indução forte, é mais informação, é melhor.
Eu vou assumir que f de 1 é igual a g de 1, f de 2 é igual a g de 2, f de 3 é igual a g de 3. Todos eles são iguais para todos os valores até o valor k. E esse k é maior ou igual ao seu último caso base aqui. O último caso base foi 2. Então esse k é maior ou igual que 2. Certo? Porque provamos caso base até 2. Então eu tenho múltiplas hipóteses. E aí vou ter que provar que f de k mais 1 é igual a g de k mais 1. Isso aqui é o que tem que aparecer na conclusão. Ó. Certo? Vou remover isso. Não acho que isso confunde. Então, a gente vai calcular f de k mais 1. Tem uma explicaçãozinha aqui que o f de k mais 1 vai ser calculado por isso. Por quê? Porque o k é maior ou igual que 2 e etc. Então, como k é maior ou igual que 2, o f de k mais 1 é calculado pela relação de recorrência. Aí eu vou calcular o lado esquerdo. Vai calcular o lado esquerdo. É calcular f de k mais 1, é porque, deixa eu ver aqui. Vou só reorganizar aqui. Eu vou calcular usando a relação de recorrência da definição recursiva. A relação de recorrência é isso aqui. O f de n é 3 vezes f de n menos 1. Eu quero calcular o f de k mais 1. Troca n aqui por k mais 1. Dá 3 vezes o f de k mais 1 menos 1, menos 2 vezes o f de k mais 1 menos 2. Onde tem n, troca por k mais 1. Então vai dar 3 vezes k mais 1 menos 1, mais 2 vezes k mais 1 menos 2, certo? Pronto. É isso. Isso aqui dá igual a 3 vezes f de k mais 1 menos 1 dá k, menos 2 vezes f de k mais 1 menos 2 dá k menos 1. Então agora eu tenho f de k e f de k menos 1. Que eu vou usar as hipóteses. As hipóteses me dizem que eles são todos iguais, f de 1, f de 2, f de 3. Todos são iguais ao g de 1, de 2, de 3. Então eu posso trocar esse f de k por g de k. Posso trocar esse f de k menos 1 por g de k menos 1. Aí eu troco e desenvolvo. Aí não vou entrar em detalhes de desenvolvimento, mas você vai concluir que isso dá igual a g de k mais 1. Logo, provei que f de k mais 1 é igual a g de k mais 1. Foi o que eu precisei aqui. Eu precisei trocar dois valores, o f de k e o f de k menos 1. Tive que trocar os dois por g de k e g de k menos 1. Isso eu posso porque aqui eu tenho múltiplas hipóteses. Aí elas incluem, inclusive, esses dois casos. Que f de k é igual a g de k, que f de k menos 1 é igual a g de k menos 1. Isso é possível na prova por indução forte. Na prova por indução normal, você ia se enrolar aqui nesse momento. Certo? Deixa eu só colocar isso na mesma linha. Só que eu já estou revisando o material aqui para mandar para vocês revisado. Então, esse foi o exemplo 1. O exemplo 3, não sei se eu vou mostrar em detalhes, eu vou deixar para vocês verem. Mas só a afirmação é a seguinte, para todo n maior ou igual que 12, olha só, não é para todo n inteiro positivo, é todo n maior ou igual que 12. Então, o caso base tem que começar em 12. É possível representar um valor n usando apenas moedas de 5 e 4 centavos. Se existisse moeda de 5 e de 4, né? Existe de 5. Existe, mas é difícil achar. E se existisse moeda de 4? Então, qualquer valor maior do que 12 centavos dá para você pagar com essas moedinhas. Basicamente, a afirmação é essa. Qualquer valor de 12 centavos em diante, na verdade, você pode pagar com essas moedinhas. Então, o que eu fiz? Eu fiz 4 casos base. Quando o n é 12 centavos, eu posso pagar? Posso, com 3 moedas de 4, dá 12, beleza. Quando o n é 13 centavos, posso pagar com essas moedas? Posso, 2 moedas de 4 e uma de 5. 14 é uma moeda de 4 e 2 de 5. Depois você faz conta se isso dá certo mesmo. 15 centavos é 3 moedas de 5, aí é moleza, né? Fiz 4 casos base.
E no passo indutivo, eu assumo que é possível representar 12 centavos, 13 centavos, até K centavos, usando só moedas de 4 e 5 centavos. E esse K é maior ou igual que o último caso base. O K é maior ou igual que 15. Então, dá para representar 12, 13, 14, 15, até com o K que você quiser. E eu quero provar que dá para representar K mais 1 centavos. Aí, como eu tenho um K maior que 15, eu posso subtrair 3 da 12, né? Então, isso quer dizer que K menos 3 é maior ou igual que o 12. Se ele é maior ou igual que o 12, ele está nessa faixa de valores aqui que a minha hipótese garante que dá para representar. Então, K menos 3 eu consigo representar. Pela hipótese, é possível representar K menos 3 centavos usando as moedas de 4 e 5 somente. Aí eu pego K menos 3 e junto uma moeda de 4 centavos, dá o valor total de K menos 3 mais 4. Dá K mais 1 centavos, como queríamos. Aí está aprovado. Deixa eu... Eu não gostei dessa quebra aqui. Pronto. Então dá aprovado que dá para representar K mais 1 centavos. O passo indutivo era só concluir que dá para representar K mais 1 centavos com moeda de 4 e 5. Então é isso. Mais um exemplo de prova por indução forte. Que ajuda vocês aí um dia, quando forem ministro da Economia, a decidir se querem deixar o Brasil só com moeda de 4 e 5 centavos. E dá para representar qualquer valor acima de 12 centavos. É isso, gente. Finalizei o assunto previsto para a aula de hoje. Felizmente, o pior da obra já tinha passado, o barulho aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Quero destacar novamente, como eu disse no começo da aula, certo? Prova por indução é um assunto importante, vai cair na prova, é questão certa da prova, pode ser uma questão, duas questões. E tem uma lista específica de prova por indução que eu vou divulgar hoje. Mas a indução forte, não, eu não vou cobrar, não. Eu deixei só para conhecimento. Vale a pena você ler, aprender, porque quando você sabe mais, você acha aquele básico mais fácil. Se eu disser, estude só prova por indução fraca, você estudar só prova por indução fraca, pode ficar se enrolando. Mas se você aprender prova por indução fraca e prova por indução forte, você fica com uma visão bem melhor do todo. Certo? Então, o que eu vou provar, o que eu vou cobrar é prova por indução. A fraca. Mas estude a forte também, dê uma olhadinha pelo menos.